Nas camadas da arte, podemos encontrar os movimentos artísticos. Na manipulação não é diferente. Temos a manipulação psicológica, emocional e religiosa, que será a base deste vídeo. Apesar de compartilhar do pensamento de que podemos aprender muito com personagens fictícios, acredito que os melhores exemplos são encontrados ao longo da história. Grandes manipuladores fazem parte da história humana, alguns melhores do que outros, porém, suas trajetórias ainda me proporcionam horas e horas de estudo. Sendo assim, hoje lhes apresento Charles Miles Maddox, mais conhecido como Charles Manson, um dos mais famosos psicopatas dentro do universo do True Crime e o tema do vídeo de hoje. Nascido em 12 de novembro de 1934, Charles Miles Maddox nunca conheceu seu pai e herdou o sobrenome Manson de um breve casamento de sua mãe. O menino passou a maior parte de sua infância vivendo com sua avó e seu tio, que o maltratavam e abusavam constantemente. O garoto foi enviado para diversos reformatórios depois que sua mãe, Kathleen Maddox, o rejeitou várias vezes. Lá, ele passou por diversas avaliações psiquiátricas. Como resultado, os médicos que o examinaram descobriram que, apesar de toda a sua indiferença e mentiras, o garoto era extremamente sensível e não recebia o amor suficiente. Além disso, eles também descobriram que ele tinha um QI acima da média. Manson começou a cometer crimes desde cedo e passou grande parte de sua vida na prisão. Manson se mudou para São Francisco em 1967 e começou a atrair seguidores para sua seita, que se tornaria conhecida como a Família Manson. É da natureza humana querer um propósito, algo que dê sentido a essa existência. O problema está no fato de que muitos não podem encontrar seus reais propósitos por conta própria, então se sentem na eterna angústia existencial, vulneráveis a quaisquer promessas de um líder. E eis aí a oportunidade perfeita para conquistar adeptos. Manipuladores religiosos se aproveitam do fato da realidade dessas pessoas serem amargas e entediantes, manipulando as fantasias de um paraíso em terra ou no fim da vida. Depois de conquistados com promessas, farão o que quiser que façam: rotinas, joelhos dobrados, doações extravagantes, vergonha alheia, etc. Se me fosse perguntado quem são os melhores exemplos de um manipulador religioso, Charles Manson estaria entre os primeiros. Aos 32 anos, Manson passou a recrutar jovens hippies, principalmente mulheres, para formar uma seita em 1967. A família Manson era composta por jovens de famílias ricas que não se relacionavam bem com seus pais e preferiam viver pelas ruas da Califórnia. Imaginem esses jovens sozinhos, desamparados, sem propósito, com raiva e uma grande vontade de fazer uma revolução. Com certeza seriam adeptos perfeitos. O grupo se instalou no Rancho Spa, um antigo set de filmagem perto de Los Angeles, e seguia um estilo de vida bastante estranho. Usando drogas como LSD, os seguidores de Manson acreditavam que ele era a própria reencarnação de Jesus Cristo. Além de ocorrerem relações sexuais com quem Manson determinasse, se aproximaram de crenças ocultistas e sobreviveram por meio de roubos. Manson usou técnicas de manipulação para controlar seus seguidores e criar um culto em torno de si mesmo. Ele explorou a necessidade das pessoas de acreditarem em algo e usou isso para ganhar poder e influência sobre seus seguidores. Manson também usou a técnica de isolamento para controlar seus seguidores. Ele os afastou de suas famílias, amigos, e criou uma comunidade fechada, onde ele era o líder absoluto. Manson tinha uma teoria apocalíptica que previa uma guerra racial entre brancos e negros. Ele os convenceu de que era um salvador, e eles eram os escolhidos para ajudá-lo a iniciar essa guerra, onde após o extermínio de todos os brancos, ele e a família liderariam a chamada por ele raça inferior. Well, God, I guess you're my best friend, being I invented you.
Sure, I believe myself. Why wouldn't I? Which one? Are you Jesus Christ? Which Jesus? There's all kinds of Jesuses. There's a black Jesus down in Florida. He's having a good time. There's a Mexican Jesus in Mexico. I mean, there's all kinds of Jewish Jesus. I mean, Jesus, you know. There's all kinds of Jesus coming back everywhere. And nothing can stop it. It's a consciousness that lives in your mind. Em 1969, Manson orquestrou uma série de 9 assassinatos em 4 locais, em julho e agosto, entre eles o da famosa atriz Sharon Tate. De acordo com o promotor do condado de Los Angeles, Manson ordenou os assassinatos para iniciar a guerra racial. Em dezembro, praticamente todos os envolvidos estavam detidos. Durante o julgamento, outros membros do culto ameaçaram testemunhas. Manson cicatrizou um X em sua testa e raspou sua cabeça, e as mulheres acusadas replicaram seu comportamento ao ponto de que o testemunho delas foi negado, pois estavam conspirando para assumir totalmente a culpa. Manson foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça. Manson conseguiu provar que não teve participação em nenhum dos assassinatos, mas o promotor convenceu o júri popular de que Manson poderia ter influenciado os jovens a matar. Mesmo após a sentença de morte, mais tarde mudada para prisão perpétua, outras 4 pessoas foram mortas pelos integrantes restantes do culto, que tentaram assassinar o presidente da época, Gerald Ford, em Sacramento, Califórnia. O caso de Charles Manson é um exemplo extremo de como uma manipulação religiosa pode ter poder sobre seus adeptos. O caso de Manson inspirou filmes, livros e outras obras de arte, como o filme Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Manson morreu na prisão em 2017, mas sua história continua a ser estudada e analisada por especialistas em psicologia e sociologia. Enfim, espero ter mostrado a vocês como essas figuras são importantes no caminho da maestria dentro da manipulação, tanto para aqueles que usam para o bem, quanto para o mal. A minha gratidão é imensa por aqueles que alcançaram esse ponto do vídeo. Caso tenha achado esse conteúdo útil, convido-o a contribuir para o desenvolvimento desse canal, compartilhando o vídeo e deixando sua curtida. Além disso, se você acredita que há outras personalidades notáveis, independentemente de serem reais ou fictícias, que merecem um vídeo, sinta-se à vontade para expressar sua opinião nos comentários. Lembre-se, nos caminhos sutis da ambição, a manipulação é uma moeda de valor perpétuo. You pardon me and